Olá, assombrados! Ai, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda... Peraí. De segunda a quinta-feira, entre 10 e 11 horas da noite, tem relato ao vivo para vocês. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um Tipo ao Vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato, tem Tipo ao Vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado com o Matheus, entre 4 da tarde, 7 da noite, por aí, tá bom? Não se esqueçam de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, neste daqui. Já vai lá e já deixa o like, tá bom? Então vamos ao relato de hoje, que eu dei o nome de mistério, porque é um mistério para mim, porque ele não deu título, não deu nome pro relato, tá? Na verdade, ele deu o nome dele, né? É um relato do fulano de tal, mas tem que dar o título para o relato, por favor. Mas vamos lá. Vamos então. Mistério. Envolve mistério, tenho certeza. Olá, Ana, Matheus. Começo escrevendo este relato hoje, às 5h43 da tarde. Eu sou de Boa Vista, Roraima. Me chamo Fulano. Tenho 2 irmãos, um mais velho e outro mais novo. Vou escrevendo por pedaços para melhor entendimento. Então vamos lá. 1. A minha história começa logo nos primeiros anos de vida. Ao nascer do meu irmão mais novo, ele não falou se os nomes estão trocados, né? Então ele já tem o nome dele mesmo aqui, então provavelmente não está trocado. Meu irmão mais novo, o Fulano. Mas pode chamar ele de como quiserem. Por favor, troquem os nomes. Mas, pessoal, não vou nem ficar brava com ele, sabe por quê? Esse relato é de 2016. A pessoa que enviou esse relato enviou em agosto de 2016, tá? Então, a gente nem fazia relato ao vivo ainda, quando ele enviou esse relato, tá? A gente começou, se não me engano, em 2017. Então, tudo bem. Então, a minha história começa logo nos primeiros anos de vida, ao nascer do meu irmão mais novo, Fulano. Logo no primeiro dia, quando ele chegou em casa, minha mãe conta que me pegou querendo colocar um travesseiro na cabeça dele, gente. Na intenção de asfixiar o bebê. E isso continuou, isso não parou na primeira tentativa. Até que um dia minha tia-avó, que desde nova vê e conversa com entidades, disse que eu estava sendo controlado por um homem que se identificou como Fausto. E que meu irmão recém-nascido e ele eram muito amigos em outras vidas. E ele não aceitava que o meu irmão tivesse reencarnado. Por isso que ele estava tentando fazer com que ele voltasse para o lado de lá, né? Logo, a minha tia-avó tratou de fechar o corpo do fulano. E isso resolveu. 2. Depois do corpo do meu irmão fechado, começaram as minhas visões. Aos 5 anos, mais ou menos. Quase sempre eu me deparava com uma mulher mal vestida me encarando no espelho e uma criança com o seu coelho de pelúcia todo sujo. Toda a minha infância, essas duas vinham me secando. Sempre que eu me machucava ou que eu era prejudicado, ao olhar para o lado, lá estavam as duas. Com o tempo, a mulher sumiu. Só ficou a menina, me gorando, por assim dizer. Lembro de sempre que eu acordava às madrugadas para ir ao banheiro, essa menina estava de pé na sala. Ai, credo. Sempre com um olhar fechado e me chamando para ir brincar com ela. Mas nem a pau. Certa vez eu comentei isso com alguém na escola, com um adulto, e fui aconselhado a nunca responder os chamados de psiu, ei, vem cá. Olhar para o outro lado e jamais responder os chamados pelo meu nome. E assim eu segui, nunca respondendo a esses chamados, por assim dizer. Vale ressaltar que sempre que chovia e o relâmpago iluminava o quarto, eu via uma mulher no canto do quarto nos encarando
quando não era nos espelhos. Eu, hein? 3. Quando completei 12 anos, meu pai foi assassinado. Meu irmão mais velho afirma que uma semana depois sentiu alguém passando a mão em sua cabeça enquanto dormia. Ele me acordou aos gritos, alegando que tinha visto um homem que não tocava o chão passando pela porta. Era uma sombra negra, mas claramente era um homem. Pensamos na época ser o papai, mas vai saber. 4. Outro episódio. Estava eu, um amigo meu e meu irmão mais novo. Já era de madrugada, estávamos fechando a casa depois de jantar, para então iniciar uma das noites de insônia jogando Ragnarok, é isso? Online, como de costume. Mas ao retornar para o quarto com a casa já toda fechada, uma garrafa de refrigerante literalmente foi arremessada no meu amigo. Ficou até com hematoma. Já deu para adivinhar o que aconteceu depois, né? Todo mundo abriu carreira pro quarto. Foi todo mundo correndo pro quarto. A noite toda com cagaço que neguinho não dava nenhum pio. 5. Nesse mesmo ano, no mesmo ano que aconteceu aí a garrafa foi arremessada no amigo, eu estava cursando administração por uma certa... num lugar. Cheguei em casa por volta das 11h30 da noite. Já um horário bem tarde. Entrei em casa, guardei a moto na sala e fui pro quarto. Jogar mais umas horas de Ragnarok online. Eu não sei o que é isso, gente. Nem sei se eu tô pronunciando certo, tá? Quando por volta da meia-noite escuto claramente gritos eufóricos, batidas de bola, vidro quebrando, menino chorando, a zona, literalmente falando. Não pensei 2 vezes, liguei para minha mãe. Ela atendendo, eu perguntei se ela tinha deixado a minha irmãzinha, ela tinha sido adotada recentemente, na época do ocorrido. Perguntei se ela tinha deixado minha irmãzinha em casa. Ela disse que não, pois estava com ela e com meu irmão mais novo em um aniversário e que eu me encontrava absolutamente sozinho em casa naquele momento. Nessa hora me subiu um arrepio na espinha. Eu gelei totalmente, fechei o notebook bem devagar e fui me deitar. Detalhe, quando eu liguei, o barulho parou automaticamente, quando ele ligou para a mãe. 6. Até essa parte que vos conto, o clima aqui em casa era pesadíssimo. Nos agredíamos verbalmente com frequência. A vontade de ir embora e não entrar mais em casa batia assim que virávamos a rua. Mas tínhamos que vir, né? Afinal, morávamos aqui. Nesse tempo, a vaca magra se abateu sobre nós. Dos 3 carros e uma moto que tínhamos na garagem, ficamos apenas com um carro velho que vivia quebrando. As contas apertando a cada mês que se passava e, para piorar, eu não tinha o que fazer, eu acho. Fui pesquisar o oculto. Saber mais sobre satanismo, entidades, voodoo. Eu sei, eu pedi por isso, né? Mas nessa mesma época recebíamos em nossa casa pessoas muito invejosas também. Acredito que boa parte do que aconteceu foi devido a olho gordo, ou até mesmo pela inveja, pois depois que essas pessoas pararam de nos visitar, a vida melhorou e até o clima no ambiente ficou mais leve. 7. Certa vez, já quase terminando a graduação, voltei a pesquisar o oculto e li em um website que nos destacamos na multidão quando procuramos por isso, quando nos interessamos sobre o assunto. É tipo aquela história de mexer com quem tá quieto? E eu mexi. Estudei, me aprofundei na coisa toda, mas sempre com o pensamento de me proteger se caso fosse necessário, de saber como agir, essas coisas, sabe? Lembro-me de estar me preparando para dormir, já deitado na cama, coloquei o notebook no chão e ao meu lado, na outra cama, estava meu irmão com fone de ouvido, mexendo no WhatsApp. Fui ver a hora para ver se já estava tarde, se precisava me programar para levantar antes do previsto.
No relógio marcava 13h14 da manhã, quando uma força, uma gravidade no corpo todo se abateu. Uma gravidade se abateu sobre o meu corpo todo. Eu literalmente afundei na cama. A cama rangia. Olhei para o lado e vi um homem ao lado da cama me encarando. Com a respiração bem restrita devido àquele peso sobre o meu corpo, mantive a calma e comecei a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, recitei o versículo 23, ou o Salmo 23, tudo bem tranquilo. Repeti algumas vezes até que aquilo passou. Olhei para o relógio com o coração a mil. Tinha se passado nem 1 minuto. Enquanto aquilo para mim parecia que tinha durado uns 30 minutos. Eu fiquei besta com esse ocorrido. Na hora, liguei meu notebook e fiz este texto. No cair da noite. No cair da noite, mistérios serão revelados com um misticismo envolvente, eu acho, que poderiam ser evitados. Alguns pedem por proteção, outros por aparição. Nada disso me parece bom, e para lidar com isso, tens que ter o dom. Entidades se manifestam, pessoas se apavoram. O que antes era festa, agora só existe o sangue em sua testa. Terror, pânico, loucura, tudo obra dessa gente sem cultura. Gente que não mede seus atos, depois ficam à mercê de Kratos. Por tempo limitado, a escuridão prevalece. Com o raiar do novo dia, tudo se restabelece. Com o revigor da vida, a luz do dia, no cair da noite, só lhe resta agonia. Ele é o autor. Bom, não é preciso dizer que o resto da noite eu não consegui mais dormir, né? 8. Continuando ainda o item 7, né, o que estava falando antes, no dia seguinte a esse acontecimento daquela coisa afundar ele na cama, do peso sobrenatural ocorrido de madrugada, eu estava sozinho em casa, como de costume, só que dessa vez era por volta de umas 2 horas da tarde. Eu estava no meu quarto, deitado na rede, dormindo, quando escuto alguém me chamando no portão de casa. Por eu estar dormindo de boa na rede, não me levantei para ver quem era. E na rede eu permaneci. Um tempo se passou e de novo fui chamado pelo nome, só que dessa vez a voz estava já dentro de casa, tipo no terreno da casa. Só que mais próximo do que o portão. E mais uma vez, nem liguei para a situação. E deixei a pessoa no vácuo. E continuei tentando dormir. Dessa vez... continuei tentando dormir dessa vez, porque já tinha sido acordado na primeira chamada. E então, mais um tempo se passou. Agora o chamado foi na janela do meu quarto. Nesse instante eu me emputeci, porque eu pensei, caramba, o filho da mãe entrou na minha casa, invadiu minha casa, agora vem no meu quarto me encher o saco. Eu não acredito nisso. Eu vou deixar esse porcaria aí no vácuo. Eu não vou abrir a porta, coisa nenhuma, pra esse infame. Sim, eu falei desse jeito mesmo. E voltei a tentar dormir. Mas, para minha surpresa, agora o chamado veio no meu ouvido com um tom de raiva, um grito. Senti até o calor do bafo na minha orelha, me chamando: Fulano! Nessa hora me lembrei do que me alertaram quando eu era pequeno, para nunca responder a chamados. E assim eu fiz, não abri os olhos, não expressei reação alguma àquele grito. Continuei como se não tivesse sido acordado. Depois disso, seja lá quem era que estava me chamando, desistiu e foi embora. 9. Passada essa época negra, na qual esqueci de falar que eu estava à beira de uma depressão, fui procurar emprego, fui procurar um curso, algum projeto para tocar e seguir a vida numa boa e tal. Mas nada dava certo, nada. Aí eu fiquei encabulado pensando, só posso ter um encosto em mim, porque não pode uma coisa dessa, gente. Dito e feito.
Minha tia espírita me encheu tanto a paciência que eu fui no centro. Depois de alguns procedimentos, mesa branca, passe, oração e tal, fui a uma sala onde tinha 3 pessoas. E uma delas disse que tinha uma mulher me sugando a energia vital e que não queria, de jeito nenhum, que os meus planos fossem para frente, pois ela disse que barrava todos eles, influenciando as pessoas contra a minha pessoa. Como entrevistadores, por exemplo, na hora de conseguir emprego. Ela influenciava entrevistadores, na hora que ele ia pedir um emprego, essa mulher influenciava para não gostar dele, uma coisa assim. Bom, 10 e último. Por último, consegui um quarto novo, onde não tem espelhos, tem blackout na janela para evitar visões indesejadas, mas nas primeiras noites eu acordava de madrugada, com a porta totalmente aberta e com a porta da geladeira focando a luz no meu rosto. Desde então, durmo com a porta trancada. Luz do monitor do meu computador, agora de mesa, ligado, desde o dia em que eu senti uma forte presença no canto do quarto. Rezo muito antes de dormir, peço proteção a todos da família. E é isso, não é nenhum bicho papão a minha história, mas acho que se trata de um corpo aberto ou algo do tipo. Até hoje vejo coisas se movendo pela casa, como cadeira de rodas girando. Cadeira de rodas? Ou tipo aquelas cadeiras, tipo essa aqui que tem rodinha aqui, girando. Ou vejo portas se abrindo, mas normal. Para quem passou a vida inteira vendo isso, normal. Não sei se tem a ver, mas a minha tia, que é espírita, diz que sempre que vai lá, manda vigília pra cá, pra minha casa. Não sei quem que ela tá mandando, mas eu acho que tem coisa pegando carona nesse bonde aí. Eu só acho, não sei. Espero que gostem do que relatei pra vocês. Agora são 6h59 da tarde. Termino por aqui. Seria bacana se tivesse um vídeo sobre isso. Tipo, alguns anos depois, me desculpe, mas alguns anos depois aqui está o vídeo. Bom, realmente ele, né, talvez ele deve ter aí alguma sensibilidade com ele, né, para ouvir o tempo todo essas coisas e esses chamados, essas coisas, o que querem com ele. Tinha essa mulher, essa criança que ele via. Acho que vale a pena dar uma, né, estudada nessa sensibilidade dele, uma educada nisso, né? Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!